Irmão, vocês estão bem? Está feliz? Glória a Deus. Que bocão, né? Abra sua Bíblia, irmãos. Mateus, capítulo 16. Capítulo 16 de Mateus. Foi semana passada, nós vimos Mateus capítulo 16. Porém, nós ouvimos Deus falar conosco a partir do versículo 24 na semana passada. Hoje, nós vamos ver o capítulo 16, versículos 21 até o 23. Se vocês encontrarem, me dê um sinal, por favor. Meu Deus, que eita glória. Ah, meu irmão, dá vontade de dar uns pulos, né? De dar uns voadas. Vocês estão comigo? Capítulo 16, Mateus, versículos 21 ao 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que eles era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Diga amém. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Sente, irmãos. Diga amém por isso. Meus irmãos, quando eu estava meditando na palavra da semana passada, Deus me deu essa palavra. Eu disse: Senhor, mas a ordem está invertida. Eu disse: não está invertida. É só questão de entendimento. A ordem que eu falo é primeiro alguns versículos, depois outros versículos. Na minha cabeça humana é assim. Só que não está. Por quê? Porque essa daqui é uma das lições que Jesus está dando aqui, que Jesus falou durante toda a caminhada com os discípulos. Jesus, durante toda a sua caminhada com os discípulos, ele dizia assim: é necessário que o Filho do Homem morra. É necessário que o Filho do Homem, ele seja, perseguido, ele seja caluniado, ele seja humilhado. Irmãos, ele falou isso. Por isso que Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, ele disse que ele se fez homem, habitou entre nós. E como homem, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E é interessante que, quando a gente olha para a missão de Jesus, quando a gente olha para o propósito o qual ele foi enviado, a gente entende que, de verdade, tudo que ele falou fazia sentido. Certa vez alguém me perguntou assim: mas Jesus não casou. E por que vocês, pastores, casam? Veio me perguntar, tem uns 6 anos eu acho isso. Eu disse: porque Jesus não veio para casar, Jesus veio para morrer. E Jesus veio para dar vida por mim e por você. Diga bem, irmãos. A missão de Jesus foi morrer e ressuscitar e nos dar a vida eterna. Essa foi a missão. Ele não veio para ele construir uma família, mulher. Ele veio construir uma família, e aqui está uma parte desta família. Por isso que Cristo é o primogênito da criação. A ideia de Deus era exatamente essa: formar uma família, ou seja, de irmãos, de servos, de filhos. Aqui, quando Jesus está falando com os discípulos, ele está dizendo assim: é necessário o Filho do Homem ser morto. E isso ele também disse quando ele estava lá na Galileia. Lembra das palavras que ele disse para vocês? Só que, irmãos, quando a gente não percebe aquilo que o céu está falando, aquilo que o céu está se movimentando, e o céu se move para a eternidade, a gente acaba que se perde na missão. Não são as coisas daqui que nós trabalhamos por elas, são pelas coisas da eternidade. Jesus está usando uma palavra para os discípulos que é uma palavra da eternidade. Porque falar em morrer, o que a gente pensa, humano? A gente diz: morreu, acabou. Morreu, não tem mais jeito. Só que na ótica de Deus, na matemática de Deus, primeiro a gente morre e depois a gente ressurge com a habitação do Espírito em nós. Então, quando a gente vai perceber o que Cristo está falando, é algo que o inferno não queria.
Mas pastor, o senhor acha mesmo que essa era a vontade de Deus? Claro que sim. O profeta Isaías vai dizer assim, irmãos, que o castigo que nos traz a paz é aqui, irmãos, estava sobre, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías também vai dizer que ele foi levado como uma ovelha muda. Sabe por que Jesus não abre a boca? Sabe por que Jesus não vai, reclamar de tudo que ele está vivendo ali? Porque ele sabia a sua missão. Pergunte para quem está do seu lado, diga, você sabe qual que é a sua missão aqui na terra? Ela sabe? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Diga para quem está do seu lado, diga, você precisa saber a sua missão. Você não é uma planta, irmão. E só está aqui para nascer, crescer, produzir e morrer. Não! Lembra dessa historinha quando a gente era criança? Eu aprendi na escola. Aí nasce a plantinha, cresce, reproduz e... Não é? Você não foi criado para isso. Vamos pregar junto, irmãos? Amém? Diga para quem está do seu lado, diga, Deus, desde a eternidade, traçou uma história linda para você, homem de Deus, mulher de Deus. Amém? Amém? Eu queria que você entendesse algumas coisas, irmãos. Eu estou querendo quebrar um pouquinho o clima para você entender algumas verdades de Deus nessa noite. Quando você olha para esse texto, você vê o próprio Satanás está usando Pedro, e a ideia ali era para que Jesus ele não fizesse aquilo com ele mesmo. A palavra que Satanás usa ali, ele diz assim, tenha compaixão de ti mesmo. Irmãos, capítulo 26 de Mateus. Você pode me acompanhar, irmãos? Aleluia. Capítulo 26. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Versículos 39 em diante. Aleluia. A partir do 36 é um daqueles textos que Jesus está vivendo um dos piores momentos humanamente falando. Porque parece que para nós, humanamente falando, a situação mais difícil que Jesus está passando são durante as pressões que são externas, quando ele está carregando a cruz. E você vai perceber que a pressão que Jesus vai levar aqui no Getsêmani ou no Monte das Oliveiras é uma pressão interna. Essas são piores, porque essas pressões internas ninguém pode lutar por você, é só você. As externas foi quando pegaram Simão Cirineu ali e dá para ele carregar a cruz de Jesus, mas disseram não, ele é para ele mesmo levar. Essa é a externa. Na pressão interna você vai ver Lucas no capítulo 22, segura Mateus aí, Lucas capítulo 22, versículo 44, diz que o suor de Jesus se transforma em gotas de sangue. Porque a pressão que Jesus está, humanamente falando, ele está suportando aqui no Getsêmani, foi tão grande, foi tão elevada, que Jesus está suando sangue. E no capítulo 26 de Mateus, versículos 39
O texto diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A pressão ali, ela é interna. O versículo 42, tornando a retirar-se, ele orou, Jesus orou de novo, e a mesma oração: meu Pai, se é possível, passar de mim este cálice sem que. No segundo pedido de Jesus, ele está orando agora, ele está dizendo: se é possível passar de mim este cálice, e sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E lá na frente, no versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E quais eram as palavras que Jesus usou? Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Diga para quem está do seu lado, diga: você e eu precisa beber o cálice. A gente não quer beber. Por que a gente não quer beber? Porque o cálice, ele é... O cálice, ele é amargo. Normalmente a gente quer botar mel para comer alguma coisa. Até o queijo a gente quer botar mel. A gente gosta de coisa doce, coisa amarga a gente não gosta. É interessante que nessas orações que Jesus está fazendo, olha só, Jesus está orando como um homem, como eu e você, e o pedido de Jesus, pedindo para o Pai, é para que o cálice fosse passado dele. E ele termina as orações dizendo: mas seja como tu queres. Mas por que ele volta a orar de novo, dizendo: se possível for, passa de mim? E ele termina dizendo: mas seja como tu queres. E ele volta: se for possível. Olha que interessante isso. A luta de Jesus agora era uma luta interna. Era pressão interna, irmãos. Tem um doutor que vai falar sobre o suor se transformar em gotas de sangue. E ele vai dizer que esse é o ápice de quando alguém está no seu máximo de limite humano. Se você for ver, quando Jesus está ali orando, ele convida os discípulos, ele diz assim: orem comigo. Por que ele pede oração? Por que ele pediu oração? Porque a minha alma está profundamente angustiada. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual que é o nosso erro? É que a gente ora a Deus pela vontade dele, quando na verdade, lá no fundo, nós queremos que ele faça a nossa vontade. Sabe aquela oração que a gente diz assim: Senhor, faça como o Senhor quer. Não é assim, Fernando? A minha vida eu dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, eu sou Teu, Tu és meu. Faça como o Senhor quer. Aí o Senhor diz: beleza. Você pedindo ou não, é como Ele quer. Aleluia. Você pedindo para Deus fazer como Ele quer ou não, Ele vai fazer como Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor e nós somos servos. E na maioria das vezes, a vontade de Deus, ela vai contrariar a minha e a sua vontade. Diga, aleluia. Sabe por quê? Porque se a ideia é a vontade de Deus se estabelecer em mim e você, a ideia de Deus é exatamente essa: é esvaziar,
de nós o nosso eu, para que Ele tenha a vida dele em nós. E quanto mais Ele vai matar o meu e o seu eu, quanto mais a gente vai vivendo esses processos de Deus dizer, não é como você quer, é como eu quero, mais a gente se torna parecido com Ele. Imagine a Bíblia dizer que Jesus, mesmo sendo filho, Ele aprende a obedecer por aquilo que Ele sofre. Aí sabe qual que é a oração que a gente faz humana? Senhor, me livra do sofrimento, porque eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não aguento tanta luta na minha vida. O Senhor não vai livrar você das lutas. Ele vai fortalecer para que você vença as suas lutas. Ele não vai livrar você do gigante. Ele vai te dar sabedoria e estratégia para você derrubar o gigante que está aí dentro tentando lhe parar. Na primeira oração aqui, nesse primeiro ponto, Jesus está orando para que Deus passasse dele o cálice. A gente de fato precisa aprender a orar, irmãos. Hoje eu entendo quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, os discípulos de João, eles sabem orar. Ensina para a gente a orar. Eu entendo quando os discípulos estão perguntando, porque normalmente a gente quer aprender a orar. E eu acho bonitinho demais quando alguém diz assim, pastor, eu não sei muito orar não e tal. Meu filho, essas orações pouquinhas que você faz aí do fundo do seu coração são as que Deus mais ouve. Porque normalmente a gente quer orar pedindo a Deus para que Deus vá, para que Deus venha, para que Deus faça, e Deus está dizendo não. Você precisa aprender a orar, e nas suas orações você precisa aprender a pedir aquilo que eu quero fazer. Aleluia. Segundo, Jesus, olha que interessante. Eu vou já lá para aquele texto que nós lemos. No capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 47, vai falar da prisão de Jesus. E dentro desta prisão de Jesus, tem alguém que chega para lá, para os principais sacerdotes, e diz assim, eu sei, eu vou lhe mostrar quem ele é. Eu vou beijar ele e você vai saber quem ele é. E no capítulo 26, versículo 50, Jesus, porém, lhe disse, Jesus está falando com Judas, amigo, para que viestes? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e fizeram o quê? E prenderam. A minha pergunta é, Jesus está sendo fingido hipócrita, chamando Judas de amigo? Sim ou não? E por que ele chama Judas de amigo? Jesus não muda. Jesus é Deus. Ele sempre vai ser amor. Ele sempre vai ter misericórdia. Mas sabe qual é uma das principais lições que eu aprendo aqui? Que Judas está empurrando Jesus para ir para a cruz. Aleluia. Mas ele traiu, ele está vendendo Jesus, pastor, mas estava escrito. E se estava escrito, precisava se cumprir. Só que Jesus chama Judas de amigo, irmão, se ele olhar para Pedro e dizer assim, Satanás saia dele. Arreda o pé. Por que Jesus chama Pedro repreende Satanás na vida de Pedro, que está ali falando, chamando Jesus, repreendendo Jesus, e chama Judas de amigo? Porque se você pegar o texto de Mateus capítulo 16, Satanás pegou uma brecha em Pedro para dizer, não tenha pena de você, faça isso não com você, você vai morrer. E Jesus veio para quê? Para essa terra. Morrer na cruz em meio em seu lugar e nos dar vida, amém? Então escute isso, irmãos. O propósito de Deus
é crucificar todos os dias o meu e o seu eu, para que Cristo se manifeste em nós. E já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se a vida do Filho foi de sacrifício, para a salvação você não faz mais nada. Mas caminhar com Ele, meu amigo, a gente viu semana passada aqui, é renúncia à obediência. Ou seja, Judas está empurrando Jesus para a cruz. Sabe o que é que Pedro faz de novo aqui? Quando os soldados vão prender Jesus, irmãos, o texto vai dizer que Pedrão pegou o quê? Cortou a orelha do soldado. Pedro está mais uma vez tentando. Ele está querendo defender Jesus, rapaz. O bichinho inocente. Sim ou não? Ele está vendo, rapaz, vamos prender Jesus. Não, vem cá. Homem doido. Ou seja, Pedro está mais uma vez agora dizendo, tentando defender Jesus, irmãos. Se tem cálices que é para beber, você não vai ter como fugir. Você acha que se Deus não poupou o seu filho, o seu único filho, por que Ele vai poupar você e eu? Por quê? Por quê? É claro que não vai. Porque se a gente entende a missão e a gente entende o propósito ao qual Ele nos chamou para caminhar com Ele, a gente vai entender que cada passo que a gente dá, que cada açoite que você leva, que cada perseguição que bate na igreja faz parte da caminhada do Gólgota, faz parte do caminho até chegar no Calvário. Ou você ainda não percebeu que a caminhada da igreja é até o Gólgota? Você está entendendo? Você está entendendo isso? Não tem como você não beber. Você tem que beber, eu tenho que beber. Agora a gente vê no capítulo 20, versículo 28 de Mateus, Jesus diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Escute uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é que Deus faz? Na maioria das vezes, Ele vai usar circunstâncias e situações. Ele não vai mudar a situação. Ele quer mudar você e eu. Porque aprove Deus revelar o seu Filho Jesus Cristo. E revelar o seu Filho Jesus Cristo em nós. A ideia aqui é exatamente essa. É para que a gente olhe para esse lugar. Espere Judas. Judas contribuiu para o propósito que Pedro estava querendo atrapalhar. Agora, sabe aquele filmezinho que a gente já assistiu muito tempo? Eu assisti quando eu era pequenininho, irmãos. A Cruz de Cristo. Quem já assistiu? Do Mel Gibson. Quem já assistiu aquele filme, irmãos? Tem alguns filmes que a gente vai assistir. Não sei se esse tem, eu não lembro. Mas tem alguns filmes, Nicolas, que a gente vai assistir da Cruz de Cristo, da crucificação, que mostra lá um homem bem branco, careca, Jesus carregando a cruz, com um negócio preto assim. Aí ele vai ficar olhando. Já viu esse filme? Aí ele fica olhando assim para Jesus, tipo que rindo, né? Você já viu essa parte? Ele está olhando assim, representando o inimigo, e ele está olhando e dando gargalhadas e tal. Oh, que mentira. Por quê?
Porque se Jesus, que precisava morrer para se cumprir as Escrituras, se fosse o que o inferno estava achando de bom, ele não tinha usado Pedro para tentar impedir Jesus de ir para a cruz, irmãos. Perceba que no capítulo 16 de Mateus, que é o texto desta noite, ele está dizendo: não, Senhor, não faça isso, não. O inferno estava tentando impedir o Cristo de morrer, irmãos. É por isso que Jesus está dizendo: aparta de mim. E quando Jesus está sendo levando a cruz, sendo humilhado, afligido, escarnecido, esbofeteado, zombado, cuspido, o que é que está acontecendo ali? O cumprimento das Escrituras. O que está acontecendo naquele momento com o inferno? Sendo colocado debaixo dos pés de Jesus. Aí você acha que o inferno ia olhar para Jesus e dizer: rindo, porque ele estava sendo, carregando uma cruz, sendo humilhado? Claro que não! Ali era a derrota do inferno, irmão. É por isso que lá ele está dizendo: tenha pena de você mesmo. Escute isso, irmãos, olha. Jesus venceu o inferno, sabe aonde? No deserto. Capítulo 4 de Mateus. Amém. Propostas. Eu te dou isso. Eu faço isso. Tem os reinos. Transforma pedra em pão, irmãos. Todas as vezes que Deus afirmar, der para você uma afirmação de quem você é, Satanás vai tentar colocar dúvidas na sua identidade. Porque foi o próprio Deus quem disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma, em quem eu tenho prazer. No mesmo instante o Espírito conduz, capítulo 4 de Mateus, Jesus para o deserto para ser tentado. Ali ele vence. E no Getsemane, Jesus venceu as suas próprias vontades. Pai, faça isso. Não, se for possível, faça como o Senhor quer. Lá no Getsemane ele está lutando contra ele mesmo, irmão. Escute uma coisa: se as marcas que nós carregamos as marcas de Cristo, nós vamos trilhar o mesmo percurso, nós vamos caminhar nos mesmos caminhos. É por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. Quem vai chegar para você ao inferno e dizer: não precisa não precisa abrir mão de nada, não precisa viver esse evangelho aí, você tem tudo que você quiser, ele vai querer oferecer tudo para você. Eu preguei sobre isso aqui na rede retrasada, quando Jesus foi transportado para o pináculo do templo com Deus, pelo Espírito Santo. 4:1 de Mateus é ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. O inferno não. Na porta larga, no caminho largo, ele vai levar. Você não faz esforço nenhum, tudo é fácil, a graça é barata. Você faz o que quer, vive o que quer, a hora que você quer. Porém é engano. O final de tudo isso vai levar para o inferno. É por isso que com Cristo tem deserto, meu irmão. Com Cristo tem lugar de prensa, que é o Monte das Oliveiras para você ir. E esse lugar, Jesus convoca Pedro, Tiago e João. Vamos comigo orar que eu estou angustiado. Só que quando Jesus sobe para orar, que Jesus desce, eles estão... Diga para quem está do seu lado, diga: do Getsemane é só você?
É só você e Deus. Aí você vai ficar chateado com pessoas, porque você vai pedir ajuda para alguém orar com você, orar por você, e o Senhor vai dizer: não, faz parte. Está tudo dentro da caminhada, está tudo dentro do propósito, não tem como fugir. Se a gente abandonar isso, abandonar a missão, é você acatar uma proposta que o inferno está te dando de facilidades. E o que é que está acontecendo aqui, irmãos? Satanás não estava feliz vendo Jesus no caminho do Gólgota indo para o Calvário, muito menos vendo ele morrer. Sabe o que é que estava acontecendo? O inferno estava em desespero ali. Por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Porque convém que reine até que haja posto a todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, sabe quem é? A morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque quando todo mundo pensava que acabou, quando todo mundo está olhando agora e vendo, dizendo assim: salvou tanta gente, mas coitado, está morrendo numa cruz dessa aí. Desça daí, rapaz. Desça nessa cruz. E quando a pressão na cruz aumenta, o mano de Jesus mais uma vez grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Por quê? Por quê? Porque o mano grita. O salmista disse: eu fui jovem, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O mano de Jesus está gritando, sabe, irmãos? Mas ele está dando os últimos passos, não no sentido de caminhar literalmente, mas são os últimos passos para o cumprimento do que a Bíblia diz. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele disse: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Sabe o que ele vai dizer no versículo 57? Mas graças a Deus que nos dá. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio, por causa do sofrimento de Cristo, por causa da perseverança de Cristo, porque Cristo suportou, porque Cristo aceitou beber o cálice. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. E lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 13, diz: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Por isso, quando você for declarar uma canção que nós cantamos muito, normalmente em culto de ceia: ó morte, onde está? Porque enquanto para a humanidade ali, para os homens, a morte de Cristo acabou,
Enquanto está todo mundo tentando dar um pitaco, dizendo, faz isso, não. O outro vai dizer assim, vamos lançar a sorte dele, vamos zombar dele aqui. Enquanto está todo mundo achando que é um homem normal, que está sendo crucificado, eles acabaram esquecendo que estava escrito, desde o livro de Gênesis, que o Cordeiro foi imolado. Desde a fundação do mundo. Oh, glória. Quando é que o Cordeiro foi imolado? Quando é que ele foi morto? Desde nada. Fugiu do controle de Deus, daquilo que Deus falou. O que está acontecendo ali? Profetiza agora. Diga quem é que esbofeteou você agora. Rasga suas vestes. Lançam sortes. Sabe o que é que me alegra, irmãos? É que o salmista diz: e vão repartir as suas vestes. Diga para quem está do seu lado: estava escrito. E aqui agora, nesse último estágio, na última fase, Jesus persevera. Sabe por quê? A cruz foi o estrado do Getsemane. A cruz é Jesus pegando o extrato, dizendo assim, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. O texto vai dizer, suspirando, o que é que ele diz? Está consumado. Ele está pegando o extrato e dizendo, está aqui. Eu venci. No mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Jesus disse, eu venci. A gente não pode estranhar a ardente pressão, a ardente provação. Quando a gente estranha essas coisas, parece que a gente está em desconexão com a cruz, irmãos. Quando a gente não percebe que aqui nessa terra, tudo que um cristão passa, enfrenta, faz parte de um propósito eterno. Porque é exatamente isso. A proposta é essa. É matar o meu eu. É matar as minhas vontades. Porque na maioria das vezes, é como eu falei no primeiro ponto, não é a vontade de Deus que a gente quer viver, é a nossa. E é por isso que é tão difícil a gente se submeter à vontade de Deus. Porque parece que as músicas de hoje, sabe que você não nasceu para sofrer, que vai ser só vitória. Tudo isso é mentira, irmãos. Desculpe, mas isso é engano. Essas são as músicas mundanas criadas por artistas gospels. Porque não é isso que está escrito. Está escrito que nós vamos ter aflições. Está escrito nas bem-aventuranças que seremos odiados por causa do nome de Jesus. E aqui eu quero encerrar, eu quero orar. É por isso que no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus vai falar sobre a sua missão, ele disse, era necessário, esse é o tema dessa palavra. Era necessário que o Filho do Homem ele fosse morto. É por isso que Satanás vai tentar todos os dias tentar aliviar a barra para você, tentar tornar a sua cruz mais leve. Pior ainda,
vai tentar mandar você deixar ela de lado. E vai dizer para você que é muito pesado para você, que isso não é vida para você. Que o Deus que criou você, Ele não criou você para viver essa vida. É mentira do inferno. A gente precisa ter em mente uma coisa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A vara e o cajado do bom pastor Jesus vai nos consolar. Se nós passarmos pelos rios, a palavra diz, eles não vão afogar vocês. Se você e eu passar pelo fogo, não vai queimar você e eu, não vai arder nenhuma chama. Aí a gente fica se questionando, mas Deus, por que o Senhor está permitindo eu passar por tantas provações que são como fogo? É porque você ainda não entendeu ainda, você ainda está voando ainda dentro do propósito de Deus. Ele vai permitir você e eu andar pelo fogo, mas quando todo mundo olhar para dentro, vai dizer, pera aí, eu lancei 3 ali, mas tem mais um homem caminhando no meio da fornalha. Isso é o evangelho. Paulo diz, ainda que mate o meu corpo, ainda que tire a minha vida. No capítulo 20 de Atos, versículo 24, ele está dizendo, eu não tenho a minha vida por preciosa. Você tem sua vida por preciosa? Se a sua vida foi mais importante do que a missão e a vida de Cristo em você, você não entrou na porta certa, você está enganado. Porque a vida que vivemos não é mais nossa. Não tem mais a ver comigo e você, irmãos, tem a ver com Ele. A gente já cantou assim várias vezes, eu acho massa demais essa parte, quando diz, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quanto mais vamos nos tornando parecidos com Cristo, mais as pressões vão aumentar, mais o Getsemane vai doer, irmãos. Mas a gente vai dizer, Senhor, eu não aguento mais. Ele vai dizer, suporta, você aguenta. Porque a ideia é eu tirar você desse lugar aprovado, sabe, exprimido, mas que você vai ter algo que as pessoas precisam. Vai sair de você um azeite específico para um determinado tempo. Por isso que faz parte a gente ser esmagado. Toda a nossa humanidade, ela precisa ser mortificada. E a gente só consegue mortificar as obras dessa carne pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos capítulo 8 vai dizer, esses são os filhos de Deus. O que talvez a gente não entendia, e eu queria repetir isso, reafirmar isso sobre a sua vida nesta noite, para você entender bem essa instrução de Deus para a sua vida. Talvez você caminhar em um deserto, ensinaram para você que é obra do diabo. Quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Quem conduziu Israel para o deserto foi Deus. E a gente aprendeu ou entendeu de forma equivocada que está de boa por cima. É Deus quem conduz. Cuidado. Que nem sempre está em cima. Foi Deus quem levou. E que nem sempre está atravessando um deserto, foi o inferno. Se você começar a perceber que a sua vida que está nas mãos de Deus, é Ele quem vai conduzir você por lugares que às vezes você não vai gostar e você não vai querer, mas Ele vai te dar, Ele vai ser o seu guarda, Ele vai cuidar de você. Eu estava falando sexta-feira isso na Sudene, eu dizia assim para os irmãos, vocês se lembram quando Pedro ele desce do barco e ele vai até Jesus por cima das águas? Se você perceber ali,
Pedro desceu do barco sabendo que do lado de fora estava tendo açoite das ondas e estavam tendo um vento forte. Sim ou não, irmãos? E por que Pedro, quando está caminhando, afunda? Se ele sabia que do lado de fora estava tendo tudo aquilo. Jesus permite Pedro afundar para Jesus pegar na sua mão e dizer assim, o texto dizer, ambos voltaram para o barco. Só que a repreensão de Jesus foi homens de pouca fé. O problema não é o milagre de andar sobre as águas. O problema é você não aprender a pedir socorro quando está afundando. A lição é homem de pouca fé. Jesus estava dizendo assim, você está percebendo? Que quando você começa a olhar para as coisas de fora, para os barulhos externos, você começa a afundar. Aí quando Jesus ambos voltam para o barco, como é que eles voltam para o barco, irmãos? Será que eles pegaram um botezinho e entraram os dois juntos e foram para o barco? Ou eles foram nadando? Como é que eles voltam para o barco, Bruno? Hã? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, rapaz. Abaixa aí, Bruno. O Bruno não tem muito jeito, não. Abaixa aí, abaixa aí. Pede socorro, Bruno. Bora, Bruno. Vem cá, vem cá. Pá. Aí o Bruno sai, aí tá eu e Bruno. Como é que eles voltam pro barco? Eles voltam para o barco como? Porque na primeira lição Jesus permite ele começar a afundar, para ele começar a aprender a pedir socorro e parar de olhar para os ventos externos, porque o barulho das ondas do lado de fora não pode abalar minha fé aqui dentro. Eu preciso saber em quem eu tenho crido e saber que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu peço ou que eu penso. É eu entender que por mais que ele permita circunstâncias, eu tenho uma certeza, eu não estou só, ele vai estar comigo. Fica de pé e olha para quem está do seu lado e diz assim: ei, em nome de Jesus, pare de querer largar a cruz no caminho. Ora, mais uma vez, abraça essa pessoa e diga: em nome de Jesus, você está proibido de querer deixar a cruz no caminho. Amém? Você está proibido. Mas pastor, dói tanto. É porque está crucificando o seu eu. Pastor, não chega ninguém para me ajudar. É porque Jesus está tentando te ensinar a você aprender a depender só dele e de mais ninguém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, depois eu vou orar. Você entende isso, igreja? Você recebe essa palavra. Você está proibido de querer abandonar sua cruz. Diga comigo, diga: eu vou até o fim. Só vou parar quando cumprir a missão que Deus me deu.